Sobre contratos administrativos, né, em conformidade com a nova lei de licitações e contratos, que a gente tem que aprender, muita coisa mudou, né? Quando a gente fala da Lei 14.133, o que você tem que entender, né? Os contratos administrativos, como o próprio nome já diz, eles são regidos pelo direito público, pelas normas de direito público, né? Só que supletivamente, né, além das normas de direito público, vão ser aplicadas as normas de direito privado também. Então você tem que entender, né, que as normas de direito público que estabelecem que o Estado tem mais poderes do que o particular estarão presentes nos contratos administrativos, mas supletivamente também serão aplicados os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Então você tem que lembrar disso. Beleza. Prof, quais são as características dos contratos administrativos? Primeira, bilateralidade. Consensualidade, né, gente? Os contratos decorrem de um consenso entre as partes. Além disso, quando a gente fala de contrato administrativo, a gente fala de um contrato de adesão. Por quê? As regras do contrato, elas vão ser estabelecidas pela administração, pelo poder público. Então, aquela empresa participa do procedimento licitatório e agora, quando ela for assinar o contrato, ela não vai ficar discutindo as cláusulas do contrato, não. Ela vai assinar aquele contrato que foi elaborado pela administração. Gente, funciona igual os contratos com empresas de telefonia. A gente chega na Vivo, na Claro, na Oi, para contratar um plano, a gente não vai discutir as cláusulas do contrato. A gente vai lá e só assina aquele contrato, né, de adesão que foi elaborado pela Oi, pela Vivo, pela Claro. Além disso, onerosidade, né? O particular vai receber um dinheiro, um pagamento pelo serviço ofertado, pelo produto ofertado. A presença da administração, eu estou falando de um contrato administrativo, a administração está assinando aquele contrato. Então, existe uma desigualdade entre as partes, né? O Estado tem mais poderes do que o particular. Beleza. E aí, em razão desse fato, existem algumas cláusulas exorbitantes. Algumas cláusulas no contrato, né, algumas prerrogativas na lei e no contrato que a administração pública vai gozar e o particular não vai ter. A gente vai falar disso com muita calma. Além disso, os contratos administrativos são comutativos. Como assim? As partes elas conhecem previamente os direitos e obrigações decorrentes da relação contratual. Não existe uma alea obscura. Então, a administração pública contrata um particular para prestar um serviço, um produto, e o particular sabe exatamente quanto que ele vai receber. Então, temos os direitos do particular e as obrigações de prestar o serviço muito bem definidas no contrato. Além disso, o contrato é sinalagmático. As partes têm obrigações recíprocas, né? Tanto a administração pública tem uma obrigação, quanto a obrigação de pagar, quanto o contratado tem a obrigação de cumprir aquele serviço. E, além disso, os contratos administrativos são personalíssimos. Por quê? A administração pública ela vai celebrar um contrato administrativo com quem venceu a licitação, com o vencedor da licitação, e é assim que vai funcionar. Gente, no que se refere a essa última característica, né, de personalíssimo, a gente tem que lembrar que em algumas situações vai ser admitida a subcontratação. Quais são essas situações, prof? Por exemplo, artigo 122 da lei. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais legais, o contratado pode subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento até um limite autorizado. Então, aquela empresa que foi contratada para prestar aquela obra, para executar aquele serviço, aquela grande obra. Essa empresa ela pode subcontratar uma outra empresa para realizar parte da obra? Pode, desde que esteja dentro do limite autorizado. Então, em algumas situações, vai ser admitida a subcontratação. Eu tenho uma empresa que foi selecionada no processo licitatório e que vai ser contratada pela administração. Mas essa empresa está contratando uma outra empresa para prestar uma parte da obra. Isso é possível? É possível nas hipóteses que a lei estabelece dentro do limite autorizado pela administração, ok? Beleza. Ponto importante. Gente, a lei estabelece uma série de requisitos necessários à formalização dos contratos, né? O contrato é um instrumento formal, né? Que vai ser o quê? Em regra, vai ser um contrato escrito. Vamos falar das hipóteses de exceção. Mas, em regra, contrato escrito. Nesses contratos vão estar o quê? Vão ter cláusulas que vai estabelecer o objeto que está sendo contratado, o fato de que aquele contrato está vinculado ao edital de licitação, ao licitante vencedor, a legislação que se aplica à execução daquele contrato, o regime de execução ou a forma de fornecimento daquele produto ou serviço que foi contratado, o preço e as condições de pagamento.
Tudo isso vai estar no contrato. Os critérios e a periodicidade da de medição, no caso de uma obra, como é que vai acontecer a medição. Os critérios e a periodicidade da medição e o prazo para efetivo pagamento. Os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, o crédito pelo qual vai correr a despesa. Essa despesa desse contrato vai ser paga utilizando qual dotação orçamentária, né? Onde que está o orçamento para isso? Isso tudo vai estar indicado no contrato. A matriz de risco, quando for o caso, prazo de resposta para pedido de repactuação. No caso, assim, o particular contratado está pedindo uma repactuação de preços, uma revisão dos preços. Isso pode acontecer? Pode, sim, né? E qual vai ser esse prazo de resposta da administração? Tudo isso está no contrato, em conformidade com o artigo 92 da Lei de Licitação. Gente, em regra, antes da celebração do contrato, vai ser realizado o quê? Um procedimento licitatório que vai observar os princípios da administração, princípio da impessoalidade, moralidade. Após a realização desse procedimento, a administração vai convocar o licitante vencedor para assinar o contrato dentro do prazo e das condições que estão estabelecidas no edital. Só que cabe lembrar, gente, que mediante solicitação justificada, a administração ela pode até prorrogar esse prazo de convocação, mas essa prorrogação é uma única vez por igual período, beleza? E lembrando que se o licitante mais bem classificado não assinar o contrato, a administração vai convocar o licitante remanescente, aquele que ficou em segundo lugar, para fins de celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. Vai falar assim, olha, ou empresa vencedora, vem aqui assinar, a empresa não assinou. Aí vai falar, ô segundo colocado, você tem interesse em assinar esse contrato nos termos da proposta vencedora? Daquela empresa que venceu a proposta, mais ou menos por aí, tá bom? Gente, além disso, os contratos de aditamentos vão ter forma escrita em regra e serão mantidos à disposição do público, das pessoas em sítio eletrônico oficial. Vamos entender como é que isso funciona. Pessoal, continuando a falar sobre licitações públicas, eu quero falar agora com vocês sobre duração dos contratos, né? Prof, qual que vai ser a duração dos contratos? Gente, nos contratos administrativos, o edital e o próprio contrato tem que prever a duração do contrato, sabe? Tem que prever a duração do contrato. E, como regra, o ajuste dura, né, no máximo 1 ano. Por que 1 ano, prof? 1 ano é a vigência do crédito orçamentário. Todo ano, o Estado, o município, a União, vai elaborar uma lei orçamentária anual, falando o orçamento daquele ano. Então, como regra, o contrato vai ter a duração de 1 ano. Entretanto, a depender do tipo de contrato, o prazo vai variar. Por quê? Pode haver um contrato com prazo de até 5 anos, quando eu estiver falando de um contrato de aluguel. Aluguel de equipamento, utilização de programa de informática, contratação de serviço de fornecimento contínuo. Então, a administração pública precisa continuamente daquele serviço. Tá alugando equipamento de informática, gente. Imagina todo ano realizar uma licitação para fazer aquele aluguel, né? Então, tem que devolver o que foi alugado no ano passado. Imagina isso, o transtorno. Nesses casos, então, é possível um contrato de duração de até 5 anos. Além disso, contratos de duração de até 10 anos, por exemplo, para aquisição por pessoa jurídica de direito público de insumos estratégicos para a saúde, né, produzidos por uma fundação que regimentalmente ou estatutariamente tenha por finalidade apoiar um órgão da administração direta, sua autarquia ou fundação. Então, existem situações, então, em que é possível um contrato de até 10 anos. Ainda mais se esse contrato estiver ligado a algum tipo de estímulo à inovação, gestão administrativa financeira, necessária à execução de um projeto, ou em parcerias que envolvam a transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS. Situações como essa, admite-se aí um contrato com duração de até 10 anos. Olha que maravilha. Além disso, materiais de uso das Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo. Quando houver necessidade de padronização requerida pela estrutura do órgão, né, dos meios navais, aéreos, terrestres, necessários, também são situações em que a gente pode ter contratos de duração de até 10 anos. Outra situação, para contratação que possa acarretar comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos pelo Ministro da Defesa, mediante uma demanda dos comandos da Força Armada ou dos demais ministérios. Então, existem situações em que a gente pode ter contratos com duração de até 10 anos, beleza? Em ponto importante. Agora, atenção.
Na contratação que gera receita e no contrato de eficiência que gera economia para a administração, os prazos vão ser de 10 anos nos contratos sem investimento e até 35 anos nos contratos com investimento, assim considerados aqueles que impliquem a elaboração de benfeitoria permanente, realizada exclusivamente às expensas do contratado. Aí eu tenho o quê? O investimento do contratado ali. Ele fez um investimento para aquele contrato. Então, aí é um contrato que pode ter a duração de até 35 anos, beleza? Situações em que a gente tem contrato, prof, de até 15 anos. Contrato que tiver ligado a uma operação continuada de sistemas estruturantes de tecnologia. Né? Um contrato de muita tecnologia de informação, pode ter vigência de no máximo aí 15 anos. Um contrato lá da tecnologia de informação que envolve o software do INSS para controlar essas questões de previdência, para impedir qualquer tipo de rombo, para fiscalizar todas as contribuições que estão sendo pagas. Contratos que podem ter até 15 anos de duração. Beleza. Ponto importante também são as garantias. Gente, garantias que podem ser exigidas pela administração, né? A exigência da garantia é um ato discricionário da administração. Você pode estar pensando, para que serve uma garantia, prof? A garantia tem o objetivo, gente, de assegurar o cumprimento das obrigações contratuais. Então, o particular vai estar o quê? Quando a administração vai solicitar essa garantia, o particular contratado vai, então, conceder a garantia para fins de quê? Garantir que ele vai cumprir as obrigações contratuais. Se ele não cumprir, a administração vai o quê? Vai executar aquela garantia. Vai usar aquela garantia, né? Se o particular contratado não cumprir o que ele tem que cumprir, a administração pública vai usar aquela garantia, vai executar aquela garantia. Beleza? É assim que funciona. Entretanto, gente, no que se refere à forma de prestação da garantia, quem escolhe a forma é o contratado. Então, a administração pública pode exigir uma garantia, mas quem escolhe de que forma que vai ser prestada a garantia é o particular contratado. E aí, nessa medida, a empresa contratada pela administração, ela pode decidir se ela vai oferecer um calção em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. Né? No que se refere ao valor dessa garantia, vai ser quanto, prof? Gente, a garantia vai ser de até 5% do valor do contrato nos casos de contrato de obras e serviços e fornecimento. Só que esse 5% ele pode ser majorado, aumentado para 10% quando eu estiver diante de um contrato de maior complexidade. Então, tem uma grande obra de engenharia que está sendo feita, né, um serviço que está sendo feito por uma empresa contratada, a administração vai falar, olha, empresa, você vai ter que me dar uma garantia de 10% do valor do contrato. Essa garantia pode ser calção em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro de garantia, fiança bancária. Você escolhe, mas vai ter que oferecer para mim uma garantia. É mais ou menos assim que funciona, tá bom, gente? E aí, se porventura a empresa não cumpriu o contrato, a administração vai lá e executa a garantia. Vai falar, eu vou pegar essa garantia aqui, né, já que você foi inadimplente, vou pegar essa garantia e ainda vou ajuizar uma outra ação para pleitear aí reparação dos danos sofridos pela administração. E é assim que vai acontecer. Pessoal, continuando a falar sobre contratos administrativos. Como eu falei com vocês, os contratos e aditamentos terão uma forma escrita, em regra, e vão ser mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Agora, existem alguns contratos que a nova lei estabelece que podem ser mantidos em sigilo. Por exemplo, contratos que estejam ligados à segurança da sociedade do Estado. Digamos que a Polícia Militar realizou uma contratação que está ligada aí à segurança da sociedade. Essa contratação tem que ser mantida em sigilo. Pode ser mantida em sigilo nessa situação? Pode sim. Né? A publicidade não tem caráter absoluto. Então, existem situações em que vai ser admitido o sigilo de alguns contratos, desde que eles estejam ligados aí à imprescindível segurança da sociedade e do Estado. Beleza. Para fins de garantir esse formalismo, gente, o instrumento do contrato vai ser obrigatório. Agora, existem algumas situações em que a administração ela pode substituir o contrato por um instrumento mais simples, como uma carta-contrato, uma nota de empenho, uma autorização de compra, uma ordem de serviço, beleza? Além disso, em conformidade com a nova lei, essas situações, né, existem casos, por exemplo, que eu estou diante de uma situação em que a administração pública, ao invés de licitar, ela contratou diretamente, e essa contratação direta é uma hipótese foi feita com base numa hipótese de dispensa em razão do valor. Compra pequena, de valor pequeno, de entrega imediata, integral, e não vai, em razão daquela compra, não existe nenhum tipo de obrigação futura. Nessa situação,
A administração, ao invés de utilizar o contrato, ela pode substituir o contrato por um instrumento mais simples. Carta-contrato, nota de empenho, autorização de compra, ordem de serviço. Então, lembra disso. Gente, agora um ponto importante. É nulo de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, viu? Não pode fazer contrato verbal de boca, salvo de pequenas compras ou de prestações de serviço de pronto pagamento, de valor não superior a R$ 10.000. Ah, o colégio precisa comprar merenda escolar, o valor não chega a R$ 10.000, a gente não tem tempo de formalizar isso tudo, vamos fazer um contrato verbal. É possível? É possível, desde que o valor seja respeitado, né? Até o limite de R$ 10.000, tá bom? Gente, a divulgação e publicação do contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas é uma condição indispensável para a eficácia do contrato e dos seus aditamentos, viu? Então, tem que publicar o contrato, salvo em situações em que o contrato vai ser mantido em sigilo. Prof, quais são as situações mesmo? Quando aquele contrato estiver ligado à imprescindível segurança da sociedade e do Estado. Beleza? Ok. Sobre a execução do contrato. Gente, a parte contratada vai ter que executar, né, o contrato em conformidade com as cláusulas estabelecidas, né? No que se refere à administração, uma das suas responsabilidades do poder público é fiscalizar a execução do contrato, para garantir e evitar qualquer tipo de prejuízo, né? Essa fiscalização vai ser realizada por, no mínimo, um representante da administração. E é permitida a contratação, né? A administração pode contratar terceiros para fiscalizar aquele contrato, né? Você está falando de um contrato muito específico, vamos fiscalizar um engenheiro especialista, né? Vamos contratar um engenheiro especialista para fiscalizar o contrato. É possível, tá bom? Pontos importantes. É proibida a administração retardar sem motivo a execução de uma obra ou serviço. Não pode retardar sem motivo. Tem que apresentar algum tipo de motivação para retardar, para analisar aquela obra com mais cuidado, para a fiscalização demorar, tem que ser apresentado algum tipo de motivo. Gente, a empresa que foi contratada, ela deve respeitar, na execução do contrato, uma reserva de vagas previstas para pessoas com deficiência, reabilitados da Previdência e todas as outras situações que estão na legislação específica. Então, a empresa contratada vai ter que reservar vagas, né, vai ter que contratar pessoas com deficiência, reabilitados da Previdência. Além disso, né, o contratado vai ter que manter preposto, aceito pela administração. Então, tem que manter uma pessoa ali, né, na obra, no serviço, para representar a empresa durante a execução do contrato. Então, toda vez que o fiscal da administração vai lá, ele conversa com esse preposto, tá bom? Então, assim que vai funcionar e essa pessoa vai representar a empresa contratada e vai praticar atos em nome dessa empresa. Gente, o contratado, além disso, vai ser obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir as suas expensas, né? Ele gastando no total ou em parte o objeto do contrato quando se verificar algum vício, defeito, incorreção decorrente da sua execução, né? Então, o contratado se responsabiliza pela execução e se tiver algum tipo de erro, ele vai ter que corrigir, reparar, remover, reconstruir, tá bom? Ou seja, os danos causados a particulares serão de responsabilidade também do particular contratado, né? Vai ter que reparar, vai ter que verificar, por isso que ele tem que prestar aquele serviço com muita responsabilidade, correto? Vai ser obrigado a reparar os prejuízos resultantes da execução do contrato. Então, executando aquela obra ali, a empresa prejudicou um particular, então aquela empresa vai ter que reconstruir, corrigir aquele erro, reparar, tá bom? Pontos importantes, tá bom? Não pode esquecer. Lembrando que a empresa pode subcontratar parte da obra, né? Desde que respeitado o limite autorizado pela administração no objeto contratual, no contrato. Pessoal, eu quero falar agora com vocês mais um pouquinho sobre garantia nos contratos administrativos. Como eu falei com você, garantia, a administração pública ela pode solicitar, né, para o contratado, para fins de garantir a execução daquele contrato. Então, a administração realizou uma grande contratação. Poxa vida, ela não sabe se aquela empresa vai cumprir aquele contrato. Ela pode exigir uma garantia. Essa garantia vai ser de até 5% do valor inicial do contrato e é autorizada aí a aumentar esse percentual para até 10% em contratos de maior complexidade. Agora, quando eu estiver diante de uma contratação relacionada a obras e serviços de engenharia de grande vulto, aí, gente, a administração pública pode exigir uma garantia de até 30% do valor inicial do contrato, né, na modalidade seguro garantia. Então, vai falar assim, olha, empresa, contratado, você vai realizar essa grande obra aqui, mas eu não sei se você vai conseguir cumprir. Então, você vai ter que me dar uma garantia. Uma garantia de até 200 milhões, 30% do valor do contrato.
Você vai ter que fechar com o banco aí um seguro. Se porventura você não cumprir o contrato, eu vou usar essa garantia, eu vou executar essa garantia, né? Pelo menos eu tenho essa garantia aí, que eu vou executar essa garantia, né? Mais fácil. Ainda vou ajuizar uma ação para rever qualquer outro tipo de dano que eu tenha sofrido, se você não executar o contrato. Então, funciona dessa forma. Como é que você vai lembrar? Contratos de grande vulto, de engenharia. Obras e serviços de engenharia, a administração ela pode exigir uma garantia na modalidade seguro-garantia em percentual equivalente a até 30% do valor do contrato. 30% é muito, tá bom? Agora, além disso, pode cair na sua prova a alocação de riscos. Gente, o risco refere-se a um acontecimento incerto, que não foi causado por nenhuma das partes daquele contrato, mas que pode prejudicar o cumprimento do contrato. Nessa medida aí, visando evitar um futuro conflito, os contratantes, as partes, podem definir como que será a distribuição de responsabilidade. Na ocorrência de um risco, de um infortúnio, como é que a gente vai distribuir as responsabilidades? Gente, por essa razão, uma matriz de risco bem definida vai estabelecer um equilíbrio econômico-financeiro do contrato, caso um evento inesperado aconteça. Uma situação inesperada aconteça, a gente já fez essa matriz de riscos aqui, a responsabilidade sua é essa, a minha responsabilidade é essa, mais ou menos assim, que é a alocação de riscos. Além disso, eu falei com vocês que num contrato administrativo, a administração vai ter uma série de prerrogativas, né? Ela tem mais poderes do que o particular e a gente vai estudar um pouquinho sobre as cláusulas exorbitantes. Cláusulas exorbitantes, poderes exorbitantes que o Estado tem. Em conformidade com a lei anterior, a nova lei estabelece 5 cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos. Primeira, possibilidade de modificação unilateral. A administração ela pode modificar o contrato para melhor adequar o contrato à finalidade da administração, à finalidade do interesse público. A gente vai explicar como é que funciona isso. Além disso, possibilidade de extinção do contrato pela administração de forma unilateral. A administração pode o quê? Unilateralmente extinguir um contrato. Pode sim. Além disso, prerrogativa conferida à administração para fiscalizar a execução dos contratos, também é um poder que a administração pública tem. Além disso, possibilidade de aplicar sanção a particular. Se o particular não cumprir o contrato, a administração pública vai o quê? Aplicar multa, aplicar sanção ao particular. Professor, a administração precisa ajuizar uma ação perante o Poder Judiciário para aplicar essa sanção? Não precisa ajuizar a ação para aplicar essa sanção, tá bom? Além disso, possibilidade de ocupação provisória. A administração ela pode ocupar bens móveis, imóveis, utilizar pessoal, serviços vinculados ao objeto do contrato, nas hipóteses de risco de paralisação. Nossa, aquela empresa vai paralisar a prestação do serviço, o Estado pode ir lá e ocupar tudo, ocupar o pessoal da empresa, os trabalhadores, os bens móveis e imóveis, para continuar prestando aquele serviço essencial, para que aquele serviço não pare. Isso pode acontecer. Tudo isso são cláusulas exorbitantes, são poderes que o Estado tem. A gente tem que lembrar, gente, que a eventual modificação unilateral do contrato pela administração, se a administração modificar o contrato, ela vai ter que respeitar o que a gente chama de equilíbrio econômico-financeiro. Como assim? A margem de lucro inicialmente pactuada vai ter que ser mantida, né? Se o particular foi contratado para fornecimento de um material escolar para a administração, e havia uma margem de lucro ali definida, essa margem de lucro tem que ser mantida numa eventual modificação. Como assim? Vamos dizer que uma escola comprou 1.000 bolas de futebol por R$ 2.000. Ou seja, cada bola foi vendida a R$ 2. Entretanto, o poder público verificou que a necessidade de comprar um quantitativo maior de bola. Quer comprar 1.250 bolas. Vai alterar o contrato para comprar mais. Pode fazer? Pode. Esse acréscimo de 25% é permitido. E aí? E aí, gente, eu aumentei o quantitativo, então eu vou aumentar o valor pago. Por quê? Cada bola tem que sair por R$ 2, porque a margem de lucro, vamos dizer que o custo da bola é R$ 1. O lucro que a empresa está tendo em cada bola é de R$ 1. Então, esse lucro tem que ser mantido. Então, já que eu estou comprando agora 1.250 bolas, ao invés de pagar R$ 2.000, eu vou pagar R$ 2.500. A administração pública tem que o quê? Quando ela for alterar o contrato, tem que manter a margem de lucro inicialmente estabelecida, tá bom? Então, vamos continuar a falar agora sobre contratos administrativos. Eu quero falar sobre nulidade dos contratos. Gente, constatada uma irregularidade no procedimento licitatório,
ou na execução contratual. Caso não seja possível saneamento, sanear essa questão, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente vai ser adotada na hipótese em que se revelar a medida necessária, a medida para o interesse público, com avaliação de outros aspectos. Quais são os aspectos, prof? Bom, gente, para anular um contrato, vamos analisar primeiro o impacto econômico, financeiro, decorrente do atraso, na fruição dos benefícios daquele contrato. Ou vamos analisar os riscos sociais, ambientais, a segurança da população decorrente do atraso daquele contrato, a motivação social e ambiental do contrato, o custo da deteriorização ou da perda das parcelas já executadas, a despesa necessária para a preservação das instalações do que foi instalado, despesa inerente à desmobilização para desmobilizar aquela obra, o que envolve a execução daquele contrato, e as medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão ou entidade para sanear a qualquer tipo de irregularidade, A nulidade vai ser realizada só quando não é possível sanear aquela irregularidade. Além disso, custo total e estágios de execução física e financeira daquele contrato, antes de anular, fechamento dos postos de trabalho, custo para a realização de uma nova licitação. Nossa, vamos anular esse contrato, vai ter que licitar de novo. Qual que é o custo disso? Custo de oportunidade de capital durante o período de paralisação. Tudo isso tem que ser verificado para fins de anulação. Cabe lembrar, gente, que o efeito da decretação de nulidade do contrato é ex tunc, ou seja, retroage ao passado, como se aquele contrato não tivesse acontecido. Agora, prof, então quer dizer que essa anulação impede qualquer tipo de efeito jurídico daquele contrato. Vai desconstituir tudo que já foi feito? Contudo, prof, apesar desse efeito, de retroagir, a autoridade competente, ela pode, com o intuito de dar continuidade à atividade, decidir que a decretação de nulidade vai gerar efeitos dali para frente, ex nunc. Por quê? Para aproveitar o que já foi feito. Para aproveitar o que já foi feito, para fins de garantir vamos continuar esse contrato aqui, vamos continuar a execução dessa obra, vamos aproveitar o que já foi feito, correto? Tem que lembrar também que a nulidade tem efeitos ex tunc, entretanto, é claro que a empresa vai ser indenizada por tudo que ela executou. É claro, Claro. Inclusive, também vai ter indenização por perdas e danos para apuração das responsabilidades. Quem que é o responsável pelas irregularidades? E a aplicação das penalidades cabíveis, tá bom? Beleza. Outro ponto importante é o recebimento do objeto. Gente, ao final do contrato, o objeto deve ser entregue, pela administração pública. Cabe lembrar, que após a análise pelo poder público, a administração pode receber ou rejeitar aquele produto, aquele serviço fornecido, se está ou não em conformidade com o contrato. Lembrando que o recebimento do objeto vai ser feito de diferentes formas, se tratando de obras e serviços. A gente pode ter o recebimento provisório, recebimento definitivo. Recebimento provisório vai ser realizado pelo responsável, mediante o quê? Termo detalhado, que vai verificar se aquele contrato, se aquele objeto ele cumpriu as exigências de caráter técnico. Recebimento definitivo vai ser realizado por um servidor ou comissão designada pela autoridade competente através de um termo detalhado que comprove que aquele objeto, aquela entrega atende completamente às exigências contratuais. Beleza. Para compras, isso para fins de quando eu estiver falando de obras e serviços, para fins de compras, eu tenho o recebimento provisório, que vai ser realizado de forma sumária e rápida pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, com verificação posterior, para fins de dar recebimento definitivo. Recebimento definitivo é realizado pelo servidor ou comissão designada pela autoridade, através de um termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. Prof, como é que vai ser feito o pagamento? Gente, os pagamentos dos contratos são feitos em ordem cronológica, para cada fonte de recurso, subdividido na seguinte categoria de contrato: contrato de fornecimento de bens, locações, prestações de serviço e realização de obras. Entretanto, de maneira excepcional, essa ordem cronológica, ela pode ser alterada através de uma prévia justificativa da autoridade superior e comunicação ao órgão de controle externo da administração. Nas seguintes situações, quando a gente tiver numa situação de grave perturbação da ordem,
Quando a gente, de situação de emergência, calamidade pública, ou então numa situação de pagamento a uma microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, uma empresa ali, gente, que é pequena, que está custando sobreviver, né? Então vamos alterar a ordem cronológica, vamos pagar ela primeiro. Pagamento de serviços necessários ao funcionamento de sistemas estruturantes, desde que demonstrado, se não pagar, tem risco de da descontinuidade desse serviço. Então vamos pagar logo. Pagamento aí de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial, dissolução de empresa, pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público. Situações, então, que vão ser alteradas essa ordem cronológica, tá bom? Beleza. E por fim, gente, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre infrações e sanções administrativas, no que tange às licitações e aos contratos. Gente, o licitante e o contratado vão ser responsabilizados administrativamente pelas infrações que eles cometerem. Ou seja, a administração ela pode aplicar sanções ao particular contratado, ao licitante que está participando do processo licitatório. É claro que para aplicar uma sanção, uma penalidade, o particular vai ter direito de defesa, de contraditório e ampla defesa. Prof, quais são essas sanções? Advertência, multa, impedimento de contratar e declaração de inidoneidade. Prof, explica um pouquinho como é que vai ser essa aplicação de sanções. Gente, a aplicação das sanções vai levar em consideração a natureza da gravidade da infração cometida. Se eu estou falando de uma infração leve, aí a administração vai só multar. Se eu estou falando de uma infração média, vai ter uma multa mais advertência. Então, você tem que lembrar que a multa pode ser cumulada com outras sanções. Prof, qual que é o valor dessa multa? Gente, a multa vai ser calculada em conformidade com o edital e o contrato. Não pode ser inferior a 0,5% do valor do contrato, nem superior a 30% do contrato, tá bom? Se porventura o particular for condenado a pagar uma multa superior ao valor devido, né, para a administração, além de perder esse valor, a diferença vai ter descontado da garantia prestada ou cobrada judicialmente. Então, se o particular for condenado a pagar uma multa superior ao valor que está devido para a administração, ele vai perder esse valor e a diferença vai ser descontada da garantia que ele prestou ou vai ser cobrada judicialmente. Beleza. Além da multa, prof, que mais? Quais são outras penalidades que podem ser aplicadas? Impedimento de licitar e contratar. Gente, essa punição vai impedir o responsável, aquela empresa, de licitar ou contratar no âmbito da administração pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 anos. Então, a empresa foi contratada pelo município de Belo Horizonte. O município foi lá, aplicou a penalidade de impedimento de licitar e contratar. Nenhuma entidade da prefeitura do município de Belo Horizonte vai poder contratar aquela empresa, tá bom? Então, é no âmbito do ente federativo que aplicou a sanção. Gente, cabe lembrar que esse impedimento é temporário, uma vez que é admitida a reabilitação do licitante perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, né? A empresa pode ir lá e se pedir uma reabilitação para a prefeitura? Pode sim. Com reparação do dano causado à administração, pagamento de multa, tudo isso acontecendo, a empresa pode ser reabilitada. E tem uma outra sanção, declaração de inidoneidade. Gente, essa declaração é a punição mais grave que pode ser aplicada. Por quê? Porque nesse caso vai impedir o licitante, né, aquela empresa, de contratar no âmbito da administração pública direta e indireta de todos os entes federativos pelo prazo mínimo de 3 anos. Como assim? Uma empresa foi contratada pela União e a União aplicou uma penalidade porque minha empresa não cumpriu o contrato de declaração de inidoneidade. O que acontece, professora? Acontece que nenhum ente federado vai poder te contratar. Nem nenhuma entidade nenhuma entidade do município de São Paulo, nem entidade do estado de São Paulo, nem a União, nem entidade do município de Belo Horizonte, nem a administração pública do município do estado de Minas Gerais, nenhum ente federado, administração pública direta e indireta de todos os entes federados, ninguém pode te contratar, né? Essa punição vai ser aplicada por no mínimo 3 anos e no máximo 6. Correto? Só que a administração só vai aplicar essa penalidade se preenchidos alguns requisitos, né? Quando ela for aplicada por um órgão do Poder Executivo, vai ser o quê? Vai ser de competência exclusiva do ministro do Estado, ou do secretário estadual ou secretário municipal. E quando aplicada por autarquia ou fundação, vai ser de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade. Ou seja, como é uma punição muito severa, quem vai aplicar é o ministro de Estado, o secretário estadual ou o secretário municipal. Ou então, a autoridade máxima da autarquia ou da fundação. Além disso, quando ela for aplicada por órgãos do Poder Legislativo e do Judiciário,
pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa vai ser de competência exclusiva da autoridade de nível hierárquico equivalente, ou seja, somente a autoridade máxima do Ministério Público e da Defensoria Pública poderão aplicar essa penalidade, né, que é uma penalidade grave, tá bom? É assim que vai funcionar. Além disso, gente, é permitida a reabilitação desse licitante perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. Então, ele pode pedir àquela empresa a reabilitação perante a União, claro, mediante a reparação do dano causado à administração, pagamento de multa, transcurso do prazo, tudo isso ele pode se reabilitar, beleza? Agora, prof, existe a possibilidade do impedimento de contratar mais declaração de inidoneidade? Gente, a aplicação de punição de declaração de inidoneidade e impedimento de licitar e contratar requerem ambas a instauração de um processo de responsabilização. Por quê? Para a administração pública aplicar uma penalidade, ela vai ter que o quê? Ela vai ter que instaurar um processo no qual aquela empresa contratada vai ter direito de ampla defesa, vai ter direito de se defender, correto? E aí vai ser conduzido por uma comissão de 2 ou mais servidores. Vai funcionar dessa forma. Prof, outro ponto que a gente tem que saber para a prova, desconsideração da personalidade jurídica, gente, é a possibilidade de extensão de uma obrigação daquela empresa contratada para os sócios, para os administradores. Como assim? Imagina uma situação em que a empresa X tem uma dívida de 100 milhões de reais. Nesse caso, os bens particulares dos sócios não serão utilizados para saldar esse débito. Contudo, se demonstrar a existência de uma confusão patrimonial, não existe uma separação muito clara entre os bens da pessoa física e da pessoa jurídica. Aí pode ser realizada a desconsideração da pessoa jurídica, né, gente? Com a extensão da empresa, com a desconsideração da pessoa jurídica. E aí quem vai responder por aquele débito serão os sócios, os administradores vão responder com seu próprio patrimônio frente àquela dívida.